a partir do versículo 1. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 1, estaremos lendo a palavra de Deus. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que não ignoreis nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem, todos que passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Depois, Deus, porém, não se agradou da maior parte deles. Razão porque os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatra, como algum deles, como está escrito: o povo se assentou a comer e beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como algum deles caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como algum deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Versículo 10. Não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas aconteceram como exemplo, e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para terminar, no versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Pode sentar, glorificando a Deus e exaltando o processo de libertação completamente dado por Deus, onde o povo foi liberto, uma multidão, milhares de pessoas foram libertas, sem ter um soldado ferido, sem ter um soldado morto na guerra, porque a guerra foi Deus que entrou naquela batalha. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que Deus, ele disse para que Moisés falasse para Faraó: traga o meu povo, para que o meu povo venha para o deserto me adorar. Então veja que Deus tira do Egito, Deus tira da escravidão e manda ir para o deserto para adorar a Deus. Então muitas das vezes, meus amados irmãos, eu e você não entendemos, se nós formos analisar aquele povo de Deus e o povo de Deus de hoje, porque agora nós somos príncipes e sacerdotes de Deus, a nação eleita, a geração escolhida por Deus para ser representante de Deus. Deus tira do Egito aquele povo, Deus tira da escravidão para ir para o deserto. Então veja, meus amados irmãos, que hoje também muitos de nós fomos tirados do Egito. Eu, você, fomos tirados da escravidão, da bebida, do álcool, da prostituição. Nós fomos tirados da escravidão do mundo. E o apóstolo Paulo vai deixar adentro: vocês não sejais prostitutos como eles foram. Não adorais outros deuses, mas adorai-vos a Deus. Mas se curve a Deus, não seja como eles, não sejam murmuradores como eles. Então, meus amados irmãos, quando Deus nos tira do Egito, é para ir para o deserto. Mas todos nós temos um destino: do deserto para a terra prometida. Veja que Deus leva o povo para o deserto para que eles venham ser trabalhados, para que eles venham ter uma comunhão com Deus. E o mais interessante de tudo isso é que tudo a gente coloca o problema no diabo, tudo a gente coloca o problema no Satanás. Mas lá no deserto não tinha o diabo para atormentar a eles. O próprio povo estava andando num caminho errado. O próprio povo estava andando sem a direção de Deus. O próprio povo estava querendo desobedecer a Deus, desobedecendo as suas regras, os seus mandamentos, querendo voltar para a escravidão.
Veja que nos dias de hoje muitos querem voltar para a prostituição, muitos querem voltar para a escravidão, muitos querem voltar para aquelas coisas do mundo, dizendo: eu era mais feliz lá, eu era mais feliz, agora eu sou crente, eu tenho passado só por prova, eu tenho passado só por luta. Eu estava lá no Egito, mas eu comia bem, eu comia das cebolas de Faraó, como o povo falou. Muitos falam: eu estava lá no Egito, antigamente eu tinha churrasco todo final de semana, minha vida era boa, eu bebia, eu fazia as coisas boas, mas antigamente tu era escravo. O que adianta ser escravo do mundo? O que adianta ser escravo e estar nas mãos de Satanás? E meus amados irmãos, vamos analisar por que aquele povo não herdou a terra prometida. Porque Paulo alertou eles. Eles comeram do mesmo maná, eles beberam da mesma água espiritual, mas eles não herdaram a terra prometida. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. É isso que nós estamos pregando, as pessoas que estão no mesmo ministério, na mesma obra, mas não é todos que vão herdar a terra prometida. Só vai herdar a terra prometida aqueles que forem obedientes ao Pai. Só vai herdar a terra prometida aqueles que forem obedientes à Escritura Divina. O maná é o mesmo, a água é a mesma, a direção é a mesma, mas nós não podemos andar por caminhos tortuosos. Aleluia. Porque a Bíblia falou que Deus não se agradou da atitude de alguns. Glória. E Deus não tem se agradado das atitudes de alguns. Eu falo na igreja no modo geral, nós temos que analisar a si mesmos. Será que Deus está se agradando das minhas atitudes? Será que Deus está se agradando das minhas buscas? Lembrai-vos do povo antigamente do deserto. Meus amados irmãos, Deus é um Deus de justiça. Veja que todos estavam querendo ir para a terra prometida, e eles caminharam errantemente por 40 anos no deserto. Porque Deus, no livro de Números, capítulo de número 32, vai dizer que Ele tirou, e que agora o povo, que os jovens até 20 anos, esses iriam herdar, mas a geração a outra iria morrer, não ia alcançar a terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Então nesse meio estava Moisés. E por que Deus não deu também para que Moisés viesse herdar a terra prometida? Muitos de hoje na geração pensam: por que faz a obra de Deus? Porque prega, porque ora, porque jejua, porque busca, porque intercede pelo povo, porque está lá sendo porta-voz de Deus, vai se salvar. Se engane você, porque Moisés viu a terra prometida do alto e Deus falou: tu não vai herdar também. Então, meus amados irmãos, nós temos que analisar que fazer a obra de Deus não vai te levar à terra prometida. Muitos pensam: porque Jesus se libertou. Ah, mas Jesus me libertou do álcool, Jesus me libertou da prostituição, do tráfico de droga, eu vou herdar a terra prometida. Não herda a terra prometida sem antes obedecer no deserto. Aleluia, Deus. Não herda a terra prometida sem antes buscar a Deus no deserto. Porque o povo saiu, o povo foi liberto, mas não foram todos que chegaram lá. Muitas pessoas não entendem isso, pensam: porque a minha libertação eu vou me salvar. Não. Então, veja que o apóstolo Paulo vai escrever: vamos lembrar daquilo que eles estavam fazendo lá e não vamos fazer mais a mesma. Toma, porque foi escrito por exemplo, e não foi escrito como exemplo para eles, para outra geração, para aqueles que vão viver no final dos tempos. Nós estamos vivendo no final dos tempos, e essa palavra ministrada hoje, ela é viva e eficaz. Aleluia. Ela é mais viva, irmãos, porque eu vejo o mesmo povo cometendo os mesmos erros. Eu vejo o mesmo povo cometendo a idolatria gospel. Eu vejo o mesmo povo cometendo, agora fazendo o seu bezerro de ouro, adorando homens, adorando pastores, adorando ídolos. Glória a Deus. E todos que estão na igreja querem ir para onde? Para o céu. Todos que congregam, do pequeno ao maior, do mais jovem ao idoso, estão dentro da igreja, caminhando, indo para o céu. O povo que estava lá também estava caminhando, indo para a terra prometida, mas não chegaram. Todo mundo quer ir para o céu, mas poucos querem obedecer. Todo mundo quer entrar na terra prometida, mas poucos querem fazer a vontade de Deus. Poucos querem ter um compromisso com Deus. Porque Moisés, quando quebra as tábuas do 10 mandamentos, ele disse: quem está comigo? Quem está comigo? Quem está com Deus? Vem para o meu lado. E foi a tribo de Levi para o lado de Moisés. Eu quero te perguntar esta noite, se nós vamos começar a ter uma atitude de mulher de Deus, de homem de Deus. Quem está do meu lado vem, e vamos voltar para
povo ser compromissado, meus amados irmãos. Sabe como é que o povo está adorando hoje? Tem compromisso com o trabalho, mas não tem compromisso com a obra de Deus. Eu duvido que tu chegue atrasado no teu trabalho, mas para Deus tu não pede nem perdão quando chega atrasado. Eu duvido que tu faça o teu trabalho, mas é todos os dias, é culto, pastor. É todos os dias tem trabalho e tu reclama. Por quê? Porque o teu amor está no dinheiro. O teu amor não está no Senhor que criou os céus e a terra. O teu amor não está na terra prometida. Veja que o povo estava liberto, mas o coração no Egito, em querer fazer as coisas no Egito. O povo ainda estava agindo na mesma atitude. Eu quero dizer para meus irmãos, se nós não se libertar e receber o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus transforma o meu jeito de falar. O Espírito Santo de Deus não deixa eu xingar, não deixa eu falar palavrão. O Espírito Santo de Deus não pode jorrar de uma boca só duas vertentes. Na minha boca tem que jorrar o Espírito Santo de Deus, a água da fonte da vida eterna. Tem que jorrar palavras boas. O homem tem que ser transformado completamente. Você tem que ser transformado. Nós temos que ser transformados. Nós somos testemunha de Cristo. Aonde tu vai ter boca de Deus na terra, tu